E se eu te dissesse que o maior perigo para a humanidade não é a falta de inteligência, mas uma contaminação mental silenciosa e coletiva, capaz de transformar mentes brilhantes em cúmplices da destruição? Imagine isso: um cientista premiado espalhando mentiras, um professor querido apoiando discursos de ódio, um pai amoroso colocando os próprios filhos em risco, não por maldade, mas por estupidez. Não a estupidez que você pensa, mas uma força invisível que transforma mentes brilhantes em marionetes do sistema. Foi isso que Dietrich Bonhoeffer, um teólogo luterano, testemunhou na Alemanha nazista. Ele não viu monstros, ele viu vizinhos, colegas e líderes espirituais se tornarem instrumentos do mal por estupidez funcional. E o mais perturbador, não está acontecendo com os outros, está acontecendo com pessoas como você, como eu, agora mesmo. É uma teoria tão perturbadora, tão precisa, que entender pode ser a diferença entre manter sua liberdade mental ou se tornar mais uma peça no jogo de quem lucra com sua alienação. Quando pensamos em estupidez, tendemos a imaginar alguém com baixa capacidade intelectual, uma caricatura de ignorância evidente. Mas essa imagem é um disfarce confortável. A estupidez que realmente ameaça a liberdade é mais sutil, mais insidiosa e, acima de tudo, coletiva. Ela não habita apenas indivíduos. Ela se instala em sistemas, se manifesta em comportamentos padronizados, em verdades aceitas, sem questionamento, em regras que ninguém sabe por que segue, mas segue. A estupidez nesse nível não é uma falha pessoal, é uma força sociológica. Ela age como um vírus que se espalha silenciosamente por meio da cultura, da educação, das instituições. Uma vez internalizada, transforma o senso comum em prisão invisível. As pessoas deixam de pensar não porque não podem, mas porque não precisam. A sociedade já pensa por elas. O normal vira bússola. O aceitável vira moral. O todo mundo faz vira justificativa. O mais assustador, essa estupidez é funcional. Ela serve para manter a ordem, a estabilidade e principalmente o poder. Pessoas que questionam demais são perigosas. Pensar demais atrasa o sistema. A engrenagem precisa de peças obedientes, não de almas inquietas. É assim que se cria o cidadão ideal para os interesses de qualquer regime, democrático, autoritário ou corporativo. Alguém que consome, vota, compartilha e se indigna dentro dos limites permitidos. Alguém que acredita que pensar é ter opinião, mesmo que essa opinião tenha sido colocada na sua cabeça por um algoritmo ou um apresentador de TV. O resultado? Uma massa de indivíduos que se acredita crítica, mas que na verdade está apenas interpretando um roteiro que não escreveu. Uma sociedade onde a estupidez não é exceção, é estrutura. E quem tenta escapar dela é imediatamente taxado de arrogante, conspiratório ou radical demais. Mas é justamente aí que mora o perigo. Quando a estupidez deixa de ser vista como uma falha e passa a ser uma virtude. Quando questionar é considerado agressivo. Quando pensar profundamente é interpretado como elitismo. É assim que se molda uma geração inteira que sabe tudo, menos pensar por conta própria. Em 1943, dentro de uma cela nazista, um teólogo luterano chamado Dietrich Bonhoeffer escreveu uma série de reflexões que hoje são quase proféticas. Preso por conspirar contra Hitler, Bonhoeffer já não via na maldade o principal perigo de seu tempo. O que ele enxergava era algo ainda mais devastador: a estupidez como força moralmente ativa e socialmente aceita. Bonhoeffer observava à sua volta pessoas comuns, cultas, religiosas, bem-intencionadas, se tornando cúmplices de um regime assassino. Não porque fossem perversas, mas porque haviam perdido a capacidade de julgamento. Elas obedeciam, acreditavam, repetiam. E se alguém questionava, eram elas que apontavam o dedo, não os soldados. Ele escreveu:
A estupidez é um inimigo mais perigoso do bem do que a maldade. Contra o mal podemos protestar, pode ser exposto, impedido pela força. Contra a estupidez, estamos indefesos. Essa afirmação não era exagero retórico. Era o diagnóstico de um sistema onde o pensamento foi terceirizado e, com ele, a responsabilidade. Bonhoeffer via professores defendendo doutrinas nazistas, médicos participando de experimentos desumanos, cidadãos denunciando vizinhos judeus, não por crueldade deliberada, mas porque haviam se tornado agentes inconscientes do regime. Eles não matavam, apenas acreditavam nas ideias de quem matava. E o mais assustador, se orgulhavam disso, porque dentro da lógica coletiva da época estavam fazendo o certo. A estupidez de Bonhoeffer não era burra, era obediente. E quando a obediência se alia ao intelecto desativado, nasce o cenário perfeito para o totalitarismo. Esse é o ponto crucial da sua teoria. A estupidez como escolha moral, como rendição da consciência individual ao conforto das narrativas dominantes. Uma rendição que, uma vez feita, transforma qualquer um, por mais inteligente, culto ou sensível que seja, em uma engrenagem útil de uma máquina de destruição. Bonhoeffer foi executado poucas semanas antes do fim da guerra, mas sua teoria permaneceu, não como um alerta contra o passado, mas como uma chave para entender o presente. Porque o que ele viu na Alemanha de 1943 continua vivo nos dias atuais, nos discursos prontos, nos pensamentos terceirizados, nas certezas que ninguém ousa examinar. E a pergunta que ele nos deixou não foi: você é bom ou mal? Foi: você ainda está pensando? Bonhoeffer não entregou apenas uma crítica. Ele entregou uma teoria e talvez uma maldição. Porque depois que você entende o que ele quis dizer, não dá mais para ver o mundo do mesmo jeito. Segundo ele, a estupidez não é uma falha cognitiva, é uma condição ética, um estado em que a pessoa deixa de ser autora de suas próprias ideias e passa a agir conforme comandos externos, mesmo acreditando que está agindo por vontade própria. Não se trata de QI, não se trata de acesso à informação. Trata-se de disposição interna para pensar. E essa disposição desaparece quando o indivíduo abre mão do julgamento crítico em troca de pertencimento, segurança ou conveniência. Bonhoeffer percebeu algo devastador. Em tempos de crise, medo e instabilidade, o ser humano tende a buscar amparo em sistemas que lhe prometem ordem. E para que essa ordem funcione, o pensamento individual precisa ser anestesiado. A partir daí, surge o cidadão perfeito para qualquer sistema autoritário, obediente, convicto e incapaz de perceber que está servindo a algo que não compreende. Essa é a raiz da teoria. A estupidez, nesse sentido, não é passiva, é militante. O estúpido não apenas acredita, ele defende, ele repete. Ele persegue os que pensam diferente, porque acredita que está salvando o mundo. Ele não precisa de provas, basta-lhe a autoridade de quem o instruiu. E aqui está o ponto mais perturbador. A inteligência não é uma barreira contra essa condição. Na verdade, muitas vezes, é uma ferramenta que o estúpido usa para justificar suas crenças. O discurso rebuscado, as referências enviesadas, o uso seletivo da lógica. Tudo isso pode ser mobilizado em favor de uma ideia que nunca foi realmente examinada. Essa é a estupidez mais perigosa. Aquela que tem diploma, que fala bonito, que ganha curtidas, que escreve colunas, mas que no fundo não pensa, apenas ecoa. E quanto mais alto o eco, mais convencido fica de sua lucidez. Bonhoeffer estava certo em temer essa força, porque ela transforma sociedades inteiras em campos de obediência voluntária, onde os que ousam pensar são os loucos, e os que seguem cegamente são os virtuosos. É isso que torna essa teoria tão incômoda. Ela aponta o dedo, não para o outro, mas para dentro de cada um de nós. A teoria de Bonhoeffer, nascida da observação ética e histórica,
hoje encontra respaldo no que há de mais avançado em psicologia e neurociência. O que ele intuía em 1943, a ciência agora explica com precisão desconcertante. Comecemos com o efeito Dunning-Kruger, talvez o mais simbólico. Segundo esse fenômeno, quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais confiante ela tende a ser em suas opiniões. A ignorância não gera dúvida, mas certeza. O incompetente é incapaz de perceber sua própria limitação e, justamente por isso, se torna vocal, proselitista, intransigente. Mas a explicação não para aí. Experimentos clássicos de conformismo social, como os de Solomon Asch, nos anos 1950, mostram como a pressão do grupo leva indivíduos a negar até o que seus olhos veem, apenas para não destoar. No experimento, um grupo de pessoas participava de um teste visual simples: identificar qual das 3 linhas tinha o mesmo comprimento de uma linha de referência. A resposta correta era evidente, mas o que o participante não sabia é que todos os outros estavam combinados para dar respostas erradas de propósito. O resultado? Mais de 70% dos participantes cederam à pressão do grupo em algum momento, escolhendo deliberadamente a resposta errada apenas para se encaixar. Solomon escreveu: a tendência de conformar-se à opinião do grupo é tão forte que muitos preferem errar com os outros a acertar sozinhos. Esse experimento revela uma verdade desconfortável. O medo de estar fora do grupo é mais forte do que o impulso de estar certo. A necessidade de pertencer, de não destoar, de não parecer esquisito, pode levar pessoas inteligentes a abandonar o próprio juízo. É exatamente isso que Bonhoeffer temia. Não a estupidez como ignorância, mas como conformismo ativo. A isso se soma o viés de confirmação, uma falha cognitiva onde as pessoas buscam, interpretam e lembram informações que confirmam suas crenças e ignoram o restante. A internet é o paraíso desse viés. Algoritmos entregam exatamente o que o usuário quer ouvir. O resultado é um espelho infinito de certezas, cada um dentro da sua bolha, alimentando sua estupidez com dados personalizados. Mais recente ainda, estudos de neurociência mostram que, diante de informações que desafiam suas crenças, o cérebro reage com as mesmas áreas ativadas quando sente dor física. Ou seja, pensar diferente literalmente dói. É por isso que muitos preferem a simplicidade confortável da repetição ao desconforto exigente da reflexão. Essas descobertas revelam o que Bonhoeffer já temia. A estupidez é um modo de funcionamento humano previsível, programável e altamente explorável. Sistemas de poder, publicidade, propaganda e tecnologia aprenderam a usar esses mecanismos com maestria. O cidadão médio não é manipulado por acaso. Ele é manipulado porque funciona assim. E quanto mais acredita que está imune, mais vulnerável se torna. A ciência confirma: a luta contra a estupidez não é uma guerra contra a ignorância. É uma guerra contra a rendição do pensamento, contra o impulso de se encaixar, de seguir, de simplificar. Pensar é biologicamente custoso, socialmente arriscado, psicologicamente doloroso. Por isso é tão raro e tão necessário. Outro experimento que confirma as intuições de Bonhoeffer é o famoso experimento de obediência de Stanley Milgram, realizado em 1961. Milgram queria entender até onde uma pessoa comum iria ao ser instruída por uma autoridade legítima, mesmo que isso implicasse causar dor a outra pessoa. Os resultados foram assustadores. 65% dos participantes aplicaram choques elétricos potencialmente letais em outro ser humano apenas porque uma figura de autoridade os mandou fazê-lo. Eles suavam, tremiam, hesitavam, mas obedeciam, mesmo quando a vítima gritava, mesmo quando parecia desmaiar. Milgram concluiu:
A essência da obediência consiste no fato de que uma pessoa vê a si mesma como um instrumento para realizar os desejos de outra e, portanto, não se sente responsável pelos seus atos. Esse experimento não apenas valida a teoria de Bonhoeffer, ele a encena. Mostra que pessoas comuns, sem traços sádicos, são capazes de colaborar com o mal simplesmente porque terceirizaram sua consciência. Não porque são más, mas porque deixaram de pensar. O mais inquietante? Os voluntários não eram fanáticos nem monstros. Eram cidadãos comuns, professores, donas de casa, engenheiros, pessoas como eu e você. A estupidez, portanto, não é ausência de inteligência. É ausência de consciência moral ativa. É seguir ordens, acreditar em autoridades, repetir discursos sem julgamento. E quando isso se torna a norma, qualquer atrocidade pode ser legitimada com frases como: "Eu só estava fazendo o que me mandaram". A estupidez de hoje não é acidente, é produto, é projeto. E está funcionando perfeitamente. Vivemos na era da distração massificada. Enquanto você vê isto, há empresas, plataformas e algoritmos medindo seu tempo de atenção, suas emoções, seus cliques e ajustando em tempo real o que você vê, sente e sutilmente acredita. A estupidez moderna não precisa mais de ditadores. Ela tem designers de interface, criadores de conteúdo, influenciadores simpáticos. Ela não impõe, ela seduz. A lógica é simples. Quanto menos você pensa, mais previsível você se torna. Quanto mais previsível, mais manipulável. E quanto mais manipulável, mais lucrativo. Essa equação rege desde o feed das redes sociais até os discursos políticos formatados como slogans. O sistema não quer que você pense, quer que você reaja. Veja os algoritmos das redes. Eles priorizam o que gera engajamento emocional, medo, raiva, indignação moral, emoções que desligam o pensamento analítico e ativam o instinto de manada. Resultado? Milhões de pessoas defendendo causas que não entendem, atacando inimigos que não existem, se posicionando em conflitos que nem sabem explicar. Mas não é só a tecnologia. A máquina da estupidez também passa pela educação que ensina a memorizar, mas não a questionar. Pela mídia, que finge pluralidade, mas só varia o tom da mesma narrativa. Pela cultura, que transforma qualquer discordância em discurso de ódio. Pelo entretenimento, que troca complexidade por estímulo instantâneo. É um sistema que recompensa quem grita, mas silencia quem pensa. Que idolatra a opinião, mas demoniza o julgamento crítico, que transforma qualquer tentativa de análise mais profunda em elitismo, arrogância ou falta de empatia. Estamos cercados por uma engenharia social que promove a estupidez, não como um fracasso, mas como um modelo ideal de comportamento. O cidadão distraído, polarizado, reativo e emocionalmente instável é o cliente perfeito, o eleitor perfeito, o funcionário perfeito. E a pergunta se impõe, com o peso que Bonhoeffer certamente aprovaria: quantas das suas ideias ainda são suas? Em um mundo onde a superficialidade é celebrada, o silêncio da dúvida virou escândalo. Questionar virou afronta. E pensar tornou-se um ato radical. Sim, radical, porque pensar de verdade exige coragem. Não basta ter opinião. É preciso cavar até o ponto onde a opinião se desfaz. Onde você não tem mais certezas, apenas perguntas mais difíceis. Isso assusta, isso isola, isso cobra um preço. Quem pensa de verdade sente. Sente o desconforto de estar sempre à margem do consenso. Sente a angústia de perceber que a maioria está errada e que talvez você também esteja. Sente a solidão de não caber em nenhuma caixinha ideológica, de não ter torcida organizada, de não receber aplausos fáceis. Mas pensar nesse tempo também é subversivo, porque desafia a lógica da máquina, porque recusa a velocidade do feed, porque exige pausa, silêncio, contemplação, tudo o que o sistema detesta,
tudo o que o mercado não monetiza, tudo o que a política não acomoda. E por isso quem pensa passa a ser visto como ameaça, como arrogante, como difícil de lidar, como fora da realidade, porque pensar desmonta narrativas. E narrativas são o alimento da estupidez organizada. Mas há algo ainda mais inquietante. Pensar hoje não é só difícil, é perigoso. Você já percebeu como certas ideias não podem nem ser mencionadas sem que a multidão reaja como se fosse um crime? Já reparou como o discurso do bem se tornou o novo tribunal, onde não há espaço para nuances, contexto ou ambiguidade? Estamos vivendo um tempo em que a maior heresia é pensar com independência, onde o pensamento virou transgressão, onde a busca pela verdade foi trocada pela validação social. E o custo de resistir a isso é alto. Você perderá seguidores, será incompreendido, talvez cancelado, será mais solitário, mais inquieto, mais desconfortável, mas também será livre, autêntico, inquebrável, porque quando você recupera sua autonomia de pensamento, ninguém mais consegue te possuir. Bonhoeffer, da prisão, entendeu isso. Ele sabia que pensar é perigoso, mas sabia também que não pensar é fatal. E agora você sabe disso também. Você chegou até aqui, isso por si só já te coloca fora da média. Porque este não é um conteúdo fácil. Não oferece soluções rápidas. Não entrega um vilão externo para você odiar. Ele aponta para dentro, para o lugar onde a estupidez mais eficaz costuma se esconder, na zona de conforto da sua mente. O que Bonhoeffer nos deixou não foi apenas um alerta, foi uma escolha. Ele mostrou que a estupidez, quando se instala, não precisa de armas. Ela precisa apenas de silêncio, de repetição, de boas intenções não examinadas, de pessoas do bem que se tornam agentes do mal sem perceber, apenas porque pararam de pensar por conta própria. E o que nos resta? Nos resta resistir, pensar, questionar, mesmo quando isso nos torna impopulares. Especialmente quando isso nos torna impopulares. Resgatar o pensamento não é mais uma virtude. É uma necessidade, um gesto de sobrevivência intelectual. Porque neste tempo, manter a lucidez é um ato de desobediência. E a consciência crítica é o último território livre em uma sociedade que comercializou tudo até a mente. Então, a pergunta final não é se você entendeu a teoria de Bonhoeffer. A pergunta é: você está disposto a arcar com o custo de permanecer lúcido em um mundo que recompensa a estupidez? Porque agora você sabe, e saber cobra um preço. Mas há algo mais perigoso do que pagar esse preço. É fingir que não ouviu esse chamado, voltar a dormir com a ilusão de que ainda é você quem pensa. Acordar é incômodo, mas continuar anestesiado é o verdadeiro risco. Não desveja, não se esconda, não devolva essa consciência. Ela é sua e talvez seja tudo o que te resta.